E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Aris, para quem não me conhece. E antes de falarmos sobre o assunto, eu gostaria de mandar um forte abraço para os meus alunos que sempre estão assistindo os vídeos, porém... Fala, Thiago. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Porém, né, nunca deixo nenhum comentário. Então sempre me vem na escola, me vem em qualquer lugar, na rua, andando por aí. Falo, professor, eu assisti seu vídeo, eu vi você lá no seu canal. Mas deixa um comentário aí pra mim, não custa nada. Só colocar aí no teclado, te amo, professor. Beleza? Deixa um comentário aí, compartilha com seus amigos, seus familiares. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal caso não esteja inscrito. Tudo bem? Olha, um dos primeiros assuntos que eu gostaria de compartilhar, ou um dos primeiros pontos sobre esse tema, é o seguinte: mentalidade. Mentalidade é tudo. A pessoa, quando ela nunca saiu do próprio país, ela tem muitas ideias, mesmo sendo boas, não são a realidade absoluta, porque existem muitas realidades lá fora que a gente não conhece. O mundo é muito grande. Como eu falei uma vez para alguém, você se surpreenderia com a variedade de pensamentos que tem lá em outros países, em outros povos, a forma de ver o mundo, os pontos de vista diferentes, as comidas, as religiões, as culturas. O mundo tem uma variedade incrível. Então, muitas vezes, as pessoas estão fechadas àquilo que elas conhecem. Como fala aquele ditado, que algum filósofo, sei lá quem falou isso, né? Mas eu gostei demais, que é: o mundo é do tamanho do seu conhecimento. Então aquilo que você não conhece simplesmente não existe para você. E é uma realidade. A mentalidade que a pessoa tem quando nunca saiu do próprio país, eu considero que é um pouco fechada, porque as pessoas acham várias coisas, como por exemplo, o próprio país é muito bom, é o melhor país do mundo. E eu acredito que toda pessoa deve sentir orgulho do seu país, deve se sentir orgulhoso, deve sentir amor. É lógico que deve defender, tem que defender seu próprio país, mas é importante entender que todos os países têm lugares bonitos, lugares feios, pessoas boas, pessoas ruins. Que não tudo que existe lá é o melhor e nem é o pior. Às vezes é uma questão de gostos. É importante entender que a realidade de cada um é diferente também. Então dizer que meu país é o melhor do mundo, a gente fala por amor, mas não necessariamente é assim. Repito, o Brasil, que é o país que nós moramos, ele tem coisas especiais, coisas ótimas, muito boas. Eu pessoalmente eu amo muito o Brasil, sempre defendo esse país, que é um país que abre as portas para todo mundo, que abraça o estrangeiro e um país onde as pessoas são muito generosas e receptivas. Então por isso eu defendo o Brasil, mas eu sei também que esse lugar não é perfeito, que tem países que tem lugares bonitos, que tem paisagens incríveis, que tem coisas ótimas em questão política, social, etc. E também pensar que meu país é o pior do mundo e também não é bom. Porque uma coisa que tem o brasileiro, que é muito comum ouvir aqui, é que não tem um país com tanta corrupção igual o Brasil. É mentira, porque eu acredito, não tenho uma fonte oficial, mas eu acredito que o Brasil não está nem no top 10 dos países com mais corrupção no mundo. Não está. Existem lugares muito piores em questão de corrupção. O Brasil não pode ser considerado também o pior país do mundo pela qualidade de pessoas que tem. Porque se uma coisa o Brasil é ótimo, é na questão humana. As pessoas no Brasil, elas fazem a diferença. Você pode ir para qualquer lugar desse planeta e, como eu disse em outro vídeo ou em outros vídeos anteriores, talvez você não seja recebido do jeito que é recebido no Brasil. Então a gente não pode considerar que é o pior lugar do mundo.
Vamos lá, estrutura física, infraestrutura. Na América do Sul, eu acredito que esse é o país com a melhor infraestrutura. Eu espero não estar errado, mas pelo que eu conheço, pelos lugares que já visitei, eu acredito que seja o país com melhor infraestrutura. Embora tenha lugares que não são tão legais e tão desenvolvidos, aqui no Brasil, a maioria das cidades grandes como São Paulo, Rio, Cuiabá, Brasília, etc., são cidades muito bem desenvolvidas, com uma infraestrutura ótima e que estão em constante crescimento. Então, a mentalidade que você vai adaptando é uma mentalidade um pouco mais aberta, assim, depois de conhecer vários lugares. Eu, por exemplo, morei no Peru há alguns anos, conheço a Colômbia, Equador, Bolívia, etc. E aprendi que todos temos diferenças culturais, que a comida que eu como, eu gosto porque é a minha comida que eu conheço, eu cresci comendo isso, mas não necessariamente outras pessoas têm que gostar. Eu aprendi também que minha forma de falar, o espanhol, por exemplo, não é a melhor do mundo, mas eu preciso, na minha linguagem, fazer o melhor possível, falar do melhor jeito possível. Igualmente o português. O português é uma língua falada em vários países do mundo. Brasil, Portugal, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. Então cada um tem suas diferenças. Em todos os lugares se fala de forma diferente. E eu falo isso porque já ouvi, principalmente portugueses, com preconceito com o Brasil, com a língua portuguesa. Fala, não, eles falam brasileiro, não falam português direto. Então, português é a língua falada no Brasil, mas tem muitas diferenças, lógico, porque as línguas elas vão evoluindo com o passar do tempo. Tem algumas línguas que são consideradas mortas, como o latim, que só se fala lá no Vaticano em questões religiosas. Muitos teólogos estudam um pouquinho de latim para entender textos antigos, compreender história, cultura, etc. Mas as línguas que nós conhecemos hoje em dia, que são utilizadas em muitos países como a língua portuguesa, é uma língua viva, então ela vai evoluindo com o tempo e dependendo da região também ela tem suas diferenças. Outra coisa importante de mencionar aqui, que eu já mencionei, mas sendo um pouquinho mais específico, é a comida. Olha, no Brasil temos uma variedade incrível de comidas, porque é um país que ao longo do tempo e em toda a sua história sempre recebeu pessoas de muitos países, principalmente de Japão, Portugal, alemães, italianos. Se eu não me engano, o Brasil é o país com, se não o primeiro, o segundo país que recebeu mais imigrantes italianos, depois a Argentina. Se não for o segundo, é o primeiro. Aí você deixa no comentário a correção para mim. Confirma aí para mim nos comentários. Então, um país que ao longo da história recebeu pessoas, então tem uma variedade incrível de culinária, comidas, bebidas, etc. Isso faz com que seja muito legal, né, a comida do Brasil, e principalmente aqui em São Paulo ter uma variedade de restaurantes de qualquer lugar do mundo. Você pode pensar em qualquer país, aqui em São Paulo tem um restaurante. Ok, mas se você for para o Peru, se for para a Bolívia, se for para a Venezuela, Colômbia, México, eles têm comidas diferentes, talvez coisas que você nunca experimentou na sua vida e que para eles são o melhor do mundo. Essa comida é a melhor que tem nesse mundo. Então, quer dizer que a minha é melhor? Não é que a minha é melhor. É que é a comida que eu conheço, é a comida do meu país e é lógico que eu vou gostar, mas eu preciso respeitar a comida dos outros. Eu preciso respeitar a língua dos outros. Eu preciso respeitar a religião dos outros. Eu amo muito o Brasil também pelo fato de ser um país livre em questão religiosa.
Aqui as pessoas têm qualquer tipo de religião. Eu, por exemplo, sou adventista do 7º dia. Eu acredito em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu guardo o sábado porque está na Bíblia. Eu acredito firmemente que o sábado é os dias de descanso que Deus estabeleceu. Mas essa é a minha fé. Mas eu preciso também respeitar a religião dos outros. Porque eu entro na internet e eu vejo muitas pessoas falando adventista é seita. Então sempre é a religião do outro que é seita, né? A deles nunca é. E todo mundo fala que a religião do outro é uma seita. Olha, se formos falar de forma geral, assim, todas as religiões cristãs, elas têm o mesmo propósito: levar as pessoas para ter um encontro pessoal com Jesus, louvar Deus, exaltar Deus. Todas as religiões têm isso como objetivo. Então por que eu tenho que ter preconceito e falar mal da religião dos outros? Isso acontece entre cristãos, mas também acontece com religiões do mundo todo. Falar que os muçulmanos são todos terroristas, falar que os budistas eles não irão ao céu, ou sei lá, na Índia, por exemplo, tem milhões de religiões. Eu não lembro a quantidade exata, mas eu vi na internet há muitos anos que a Índia é o país que tem mais religiões do mundo, mais de 3.000, 5.000, sei lá, deixa aí nos comentários também se você souber. Mas é a religião deles, é a fé deles. Se eu tiver um amigo indiano e ele quiser ouvir da minha religião, eu convido na minha igreja, ele vai, mas eu não posso também forçá-lo para que ele aceite aquilo que para mim é uma verdade. Porque ele cresceu tendo outro tipo de crenças. Então, alguns religiosos talvez irão falar que eu estou errado, né? Porque o cristão sempre precisa mostrar Jesus para todo mundo. E eu acredito nisso também. Mas entendo que não porque o outro cara seja budista, porque seja muçulmano, porque ele acredite na lua, no sol, etc. Não por isso eu sou a melhor pessoa que ele. Precisamos respeitar os outros. A gente precisa entender que às vezes eu posso estar errado. Então essas são umas das coisas que eu aprendi viajando por outros países, conhecendo pessoas do mundo todo e principalmente falando vários idiomas, porque quando você aprende outras línguas, você abre sua mente e você entende muito sobre cultura, sobre diferenças, sobre diversidade. Mas essa diversidade de que todos somos seres humanos, mas temos pequenas diferenças como cultura, língua, religião, culinária, formas de se vestir, formas de fazer as coisas, etc. Todos somos diferentes, mas somos seres humanos ao mesmo tempo. Então é tudo uma questão de respeito. Se todo mundo fosse respeitoso, respeitasse as coisas dos outros, a fé dos outros, as crenças, as formas de pensar, esse mundo com certeza seria um mundo melhor. E para finalizar, também sou mencionado, né, como sou professor e conheço bastante da realidade na educação aqui no Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia. Então, também acredito que o Brasil é um dos principais países em nível educativo aqui na América do Sul. Tem muitas coisas ótimas, mas também não é o melhor. No Peru, onde eu trabalhei, tem coisas boas. Na Venezuela tem coisas boas. Colômbia tem coisas boas. Chile tem coisas boas. E todo mundo tem coisas boas. E também tem coisas ruins. Então não todo mundo é perfeito. Precisamos ser respeitosos. Galera, um forte abraço. Obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de se inscrever. Deixe seu comentário e seu like. Beleza? Tchau, tchau.